Oi, meu nome é Elton, eu vou traçar um quadrado para redondo concêntrico. Meu quadrado para redondo vai ficar da seguinte forma. Ele vai ter uma boca redonda, que é a boca do tubo de 80 milímetros de diâmetro, e as bases do quadrado vai ficar com 140. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o quadrado. Eu vou fazer uma linha com 140 ali. Tem o quadrado com 140 por 140 em todos os lados. Como vai ser um quadrado para redondo concêntrico, então o centro da parte redonda vai coincidir com o centro da parte quadrada. Para mim achar o centro do quadrado aqui é bem simples. Eu vou colocar minha régua pegando nas pontas do quadrado. Vou fazer uma marcaçãozinha bem levezinha aqui, mais ou menos no centro. Agora eu vou para o outro lado. E faço outra marcaçãozinha. A marcação ali não passou. Aí. Esse X aqui que ficou exatamente no centro. Então nesse X aqui eu vou abrir um diâmetro de 80, que vai ser a boca do meu tubo. Que o diâmetro vai ficar com 80, mas o raio é de 40. Então pelo menos aqui. Então fiz um tubo de 80 milímetros de diâmetro. Então as bases são com 140 e o diâmetro do tubo é igual a 80. O raio desse tubo é de 40. Agora eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dividir esse tubo aqui em 16 partes. Você pode dividir ele em quantas partes você quiser. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir o quadrado em 4 partes iguais. Como é um quadrado para redondo concêntrico, então os 4 lados dele vão ter a mesma medida. Então eu vou utilizar um dos lados somente para fazer a minha verdadeira grandeza. Então para mim achar o centro aqui, eu abro o compasso em qualquer medida aqui, desde que ele passe mais ou menos no centro aqui. Faço uma marcação ali. Eu vou para o outro lado. Faço outra ali. Faço a mesma coisa desse lado aqui. Fazendo isso, eu achei o centro entre esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto, quando eu faço isso aqui. Eu achei o centro, como aqui também está marcado no centro, então eu só vou fazer um corte pegando, carrego pegando esses dois pontos. Divido meu quadrado em 4 partes e meu círculo também em 4 partes. Só que como eu vou dividir meu círculo em 16 partes, eu preciso dividir ele em mais partes aí. Como é um quadrado, né? E eu dividi ele em 4 partes. Então, para mim dividir ele em 8 partes, é só dividir esse quadrado no meio. Então fica fácil. Só vou pegar a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Pegando as pontas aqui. Só que dessa vez eu vou fazer só uma marcação no círculo. Aqui. Pronto, agora eu dividi ele em 8 partes. Mas eu vou dividir em 16, falta mais uma parte. A mesma coisa que eu fiz para me achar o meio desses dois pontos aqui e desse aqui, eu vou fazer com um desses pontos que eu tenho aqui. Eu vou fazer nesse ponto aqui para não atrapalhar meu desenho. Vou fazer aqui.
fazer aqui. Fazer a marcação, fazer saindo do desenho aqui. Faço aqui, uma marcaçãozinha ali. Agora eu pego nesse outro ponto, compasso na mesma abertura e faço outra marcação ali. Pode ser em qualquer abertura. Agora desse lado aqui também. Faço uma marcaçãozinha bem fraquinha ali para não rabiscar meu desenho. Agora só coloco a régua ali. Só vou fazer outra marcaçãozinha ali. Claro que você pode dividir esse círculo do jeito que você achar melhor. Eu estou fazendo desse jeito aqui, só para demonstração. Agora essa medida que eu peguei aqui, deixa eu pegar outro compacto. Essa é a mesma medida para mim dividir ele em 16 partes. Então, como eu vou usar só um quarto do desenho, eu vou fazer somente aqui. Fazer uma marcação aqui e outra aqui. Se eu continuasse dividindo aqui, ele iria dividir em 16 partes. Então eu vou numerar. Então vou numerar ele da seguinte forma. Aqui vai ser meu ponto 1. Aqui o 2. 3. O 4. E o 5. Agora eu só ligo ali todas as pontas nessa ponta aqui. Vou chamar essa ponta aqui de B. Ponta da base. Então eu vou ligar o ponto 5. Vou fazer um furinho aqui para ficar certo. Ponto 4. Três. O 2 e 1. Esse ponto 3 aqui é o ponto que corta ele em 8 partes o círculo e o quadrado também. Então vou fazer um pouquinho maior aqui só para fazer uma observação. Bom, tá aí. Com essas medidas aqui eu posso fazer minha verdadeira grandeza. Agora, para fazer a verdadeira grandeza, precisa saber a altura. Eu sei a base do quadrado, do redondo, o diâmetro. Agora preciso saber a altura. Que altura que eu vou fazer? Como eu fiz uma base com 140, eu vou fazer uma altura um pouco menor. Ele vai ficar um pouco mais achatado. Então eu vou fazer uma altura com 120, não com 100. Vou fazer bem baixinho, com 100. Para mim fazer verdadeira grandeza, eu posso achar um ponto aqui desse desenho, se der certo, mas para não confundir muito, eu vou fazer ele, achar ele aqui fora, um ponto aqui fora. Então vou fazer uma linha aqui, linha XY, que tá no esquadro, essa linha. Nessa linha aqui, onde que eu vou jogar a minha altura. A minha altura vai ficar com 100. Então eu vou jogar 100 milímetros ali. Aqui vai ficar a minha altura. Ou o H, né? Seu A mesmo. Só vou fazer um furinho aqui pra mim acertar os X. Agora a hora que eu transfiro essas medidas aqui. A primeira coisa que eu vou transferir vai ser o deslocamento. O deslocamento seria quando pega no meio do quadrado e encontra com o círculo. Seria essa medida aqui. Essa medida aqui é o deslocamento. Podem ver que estão todos iguais. Então vou marcar ali.
do deslocamento. Agora eu vou transferir a medida 1. A medida eu vou transferir assim, eu pego no ponto B, apontar seca em B ou em 1 lá, mas no B é mais fácil, e levo até o ponto 1. Posso fazer isso com o compasso ou com a régua, né? Pra mim é mais fácil fazer com o compasso. Então pego a medida 1 e vou jogar aqui. Marco medida 1. Pego a medida 2. Vou jogar aqui. Essa aqui é a medida 2. Agora eu pego a medida 3. Medida 3. Como que eu falei que ia fazer uma observação aqui? Esse, como eu dividi aqui em 8 partes, se tivesse dividido em 8, este lado aqui de baixo vai ser igual ao lado de cima, né? Porque é um quadrado para redondo concêntrico. Então, como tem uma linha cortando no meio aqui, coincidentemente ele vai ter as mesmas medidas do 4 e 5, vai ter as mesmas medidas do 2 e 1. Então vou pegar a medida 4, né? Ela vai ser igual a medida 2. Vou pegar certinho. Então ela vai ter a mesma medida da linha 2. Então essa linha aqui vai ser a 2 e a 4. As linhas, tem algumas linhas que podem ter a mesma medida, isso não tem problema. E a 5 vai ser igual a medida 1. Tá escorregando aqui. Tem a mesma medida 1. Aqui é 5. Então eu tenho 4 linhas. A linha 1 e 5. Não, 3 linhas. Não, 4 linhas, certo. A linha 1 e 5, a linha 2 e 4, a linha 3 e o deslocamento. Esses pontos aqui eu posso ligar lá na altura. Porém, se eu não quiser, também não precisa. Só preciso pegar essas medidas, que vai daqui até lá. Eu vou ligar aqui para demonstrar. Com isso eu tenho minha verdadeira grandeza, eu posso planificar meu quadrado para redondo a partir dessas medidas aqui. Agora para planificar minha peça aqui é bem fácil, é só transferir as medidas. Vou fazer uma linha aqui embaixo aqui. Nessa linha eu vou jogar a medida de 140 do quadrado. Como eu tenho o compasso aqui, que é mais fácil para mim, então eu abri o compasso. Então faço uma marcaçãozinha ali e jogo a medida de 140 ali. Agora eu começo pela medida 1, que eu vou começar aqui, para ficar daqui para cá. Então eu pego a linha 1, só que não vou pegar aquela linha lá, vou pegar na verdadeira grandeza. A linha 1.
fazer uma linha aqui. Mais ou menos, corto mais ou menos no centro. E aqui. Esse aqui vai ser meu ponto 1. Você viu que eu coloquei nessa ponta aqui e nessa ponta aqui. Esse vai ser meu ponto 1. Agora eu vou ter que pegar essa parte aqui embaixo, vai ficar a parte quadrada. Aqui em cima eu vou fazer a parte do tubo, parte redonda. Então eu vou precisar dessa medida aqui, ó. Essa medida você tem que tomar muito cuidado, porque ela tem que fechar o tubo certinho. Então você pode fazer desse jeito aqui, que eu vou pegar direto aqui, ou utilizar a fórmula do π, que é o diâmetro vezes o π, que vai dar o perímetro, daí você divide em quantas partes você precisar. Claro, se você for dividir em 16 partes, para ele poder fechar certinho o perímetro. Se eu dividir aqui em 16, aqui vai ter que ser dividido em 16 também. Então eu vou pegar uma dessas medidas aqui. Como eu tenho mais de um compasso aqui, esse compasso eu vou utilizar sempre nessa medida aqui. Vou deixar ele aberto sempre nessa medida aqui. Então esse compasso vai ficar sempre aberto naquela medida ali. Vou fazer uma marcação para cá. Outra marcação para cá. Agora eu vou pegar minha linha 2. Vou jogar de novo aqui nesse ponto aqui. Fazer um cortezinho naquela linha lá que é da circunferência. Esse vai ser meu ponto 2. Vou colocar 2 dos dois lados. 2. Agora utilizando esse compasso aberto nessa medida aqui. Sempre aberto nessa medida. Eu vou fazer outra marcação ali. Agora eu pego a linha 3. Que essa linha vai ser a única linha que vai ter uma medida só. E jogo aqui. Então vai ser meu ponto 3 e 3. Agora eu pego a medida 4. Como eu sei que a 4 tem a mesma medida da 1, eu vou demonstrar uma coisa aqui. Eu poderia ter, em vez de jogar o 2 aqui, feito só um risquinho ali, poderia ter feito um risco maior. Ó, se tivesse pegado o 2 aqui. Feito isso aqui, ó, eu economizaria tempo. Por que eu fiz isso? Por causa que a linha 2 é a mesma medida da linha 4. Então para me achar a linha 4 aqui eu só vou precisar jogar a medida do tubo lá, das divisões em 16 partes, que está aberto o compasso aqui. Só pego aqui na 3 e faço isso aqui. Então só achei a minha linha 4. Agora com deslocamento, a mesma coisa. Deslocamento não, desculpe. A linha 5, a linha é a mesma coisa a medida da 1. A 1 e a 5 é a mesma medida. Então eu poderia ter jogado, em vez de ter jogado a 1 bem no comecinho aqui, eu poderia ter aumentado um pouco ela. Aqui. Peguei o compasso errado. Agora pego a medida do tubo lá. Jogo aqui.
Esse vai ser meu ponto 5. Agora é só ligar todos os pontos nesses pontos aqui. Vou chamar esses pontos de A e B. Que é a medida de 140, que é uma das bases do quadrado. Vou começar pelo meio, pelo ponto 1. Ponto 1 aqui vai para os dois lados. Para cá e vai para cá. Agora 2. 3. 4. 5. Desse lado aqui a mesma coisa. 2, 3, 4 e 5. Essas linhas aqui vão ser a linha onde eu vou fazer a minha dobra, que eu vou dobrar ele para poder fechar o quadrado para redondo. Feito isso, agora eu posso jogar metade da medida para cá e metade para lá para fazer 50% do desenho, para poder dobrar ele mais fácil. Ou se quiser fazer inteiro também tá. Só que eu vou jogar metade. Para jogar metade eu pego o deslocamento. Deslocamento aqui, desculpe. Verdadeira grandeza do deslocamento. Só que agora, em vez de eu pegar no ponto B aqui, eu pego no ponto 5, porque eu preciso achar esse ângulo que é aqui, ó, que vai ficar um ângulo aqui. Então vou fazer mais ou menos aqui. Desse lado aqui também. Agora eu pego a metade. Como eu vou fazer a metade para um lado e metade para o outro, então eu vou pegar só metade do quadrado do 140, que vai ser 70. Eu vou pegar aqui, que é mais fácil para mim. Agora sim eu pego no ponto B e corto lá. Quase não pegou ali, mas não faz mal. Ali. Agora eu só ligo ali. E ligo com o ponto 5 também. Com isso eu tenho a metade do desenvolvimento do quadrado para redondo inteiro. Essas medidas aqui eu posso traçar a mão livre aqui mesmo. Só tenho que ligar os pontos ali. Fica mais ou menos assim. É claro que eu poderia, em vez de jogar metade aqui, eu poderia ter jogado ela inteira aqui. Mesma coisa que eu fiz aqui, ter feito pro lado de cá. Só que para mim dobrar depois assim fica mais fácil. Eu corto faço a metade e corto uma peça pela metade, faço outra metade e corto de novo. E depois emendo as duas, porque para dobrar fica mais fácil. Essa peça ela vai encaixar dentro da dobradeira. É claro, para demonstração só ele daria certo, mas na prática ele não daria muito certo não. Então você faz a metade, depois faz a outra metade. Eu vou recortar esse aqui e vou fazer outra igual.
tem meu quadrado para redondo depois de recortado. Porque ele ficou bem baixinho ali.